querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, análise tática, SAF e novidade no mercado da bola. Então, vamos embora pro vídeo. Após vitória sobre o Juventude era só sobre 2023, não era nem sobre o G8, né? Era se Reinaldo fica ou não, qual o planejamento, se tem que contratar ou não. Então, dá a entender que ficará. Tem uma distinção aí, né? Entre São Paulo e Corinthians, grande distinção. Primeiro, o Corinthians está virtualmente na Libertadores via fase de grupos direto. São Paulo ainda nem conseguiu a vaga na pré-Libertadores. E existe sim uma digamos, convicção e uma sintonia entre o torcedor do Corinthians e o técnico Vitor Pereira no final dessa temporada, pós perda do título da Copa do Brasil, emendada com uma vitória no Clássico na sequência, improvável vitória no Clássico. Então o Vitor Pereira é uma unanimidade entre os corintianos. É curioso a gente reparar que o Rogério Ceni, com a história que ele tem no São Paulo, não é a mesma unanimidade entre os São Paulinos pelo que foi 2022 até agora. Verdade. Também vejo diferenças na análise do trabalho dos dois. Um pegou desde o início, pré-temporada, montou o elenco e tal, o outro pegou no meio, ou no princípio, o Vitor Pereira. E acho que tem sim talvez não da nossa parte, porque a gente tem tentado analisar todos os prós e contras dos dois ao longo do período, mas existe uma boa vontade em relação ao Vitor Pereira que não existe em relação ao Rogério Ceni. Geral. Também. Isso é verdade mesmo. Entendeu? O Mancini fala, não é ódio, Mancini, é uma má vontade que o Rogério construiu durante a carreira dele. Mas isso é um fataço. É o ônus do Rogério, do cenismo. É obra dele. Então, Marília que eu diga. Em relação ao Vitor Pereira, geral, mídia, torcida adversária, tal, não existe em relação ao Rogério Ceni. E nem a unanimidade entre São Paulinos mais. Então, vejo, para entregar a palavra aos companheiros, que tanto num caso quanto no outro, a continuidade com ressalvas, todas as ressalvas, enquadramentos, discussões deveria ser o caminho dos dois times. Mas o São Paulo acho que só faz sentido planejar vírgula a vírgula 2023 quando lamentavelmente tiver definição se vai jogar pré-Libertadores ou não. É uma realidade que poucos times têm em 9 últimas rodadas do Brasileirão uma derrota. Pouquíssimos. Melhores que o São Paulo. Em termos de desempenho no campeonato. Então, aconteceu uma melhora de resultado evidente no Brasileirão, a ponto de São Paulo ter vencido, anotem, as 3 últimas partidas fora de casa. O time não ganhava de ninguém fora de casa. E ganhou do Ceará, do América. Aliás, botou Ceará e América num buraco, porque os dois vinham em ascensão quando pegaram o São Paulo. Botou os dois no buraco. E agora ganhou do Juventude, que mas não estava perdendo de ninguém em casa, empatava. Então são 3 vitórias fora. Um time que não ganhava de ninguém fora. Então você tem também como olhar esse final de temporada, e para mim vale muito o resultado final, sim, vale. Se é entre os 8 é uma coisa, se é abaixo dos 8 é outra coisa para a temporada seguinte. Mas no campeonato o São Paulo melhorou, né? Melhorou em termos de resultado. Não tanto em termos de atuação. A gente pode discutir isso. Isso que jogou os 2 clássicos nesse período. Sim. De 9 partidas, contra o Corinthians com o time reserva e não perdeu, contra o Palmeiras com -2 e não perdeu. Né? Agora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre a chance de o Tricolor virar uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Duvido. Contei para vocês na última semana que o São Paulo havia dado seu primeiro passo rumo à SAF. O Tricolor havia contratado meses atrás um estudo da Álvares e Marçal para entender os prós e contras de separar o clube social do departamento de futebol. Qualquer clube que queira virar uma SAF precisa separar o futebol do restante dos outros departamentos. E a Álvares e Marçal já apresentou esse projeto, ele será debatido nos próximos dias pelo Conselho de Administração. Contei para vocês aqui também no meu blog no Yahoo que esse era o primeiro passo. Só que a repercussão dentro do São Paulo, mais especificamente no Conselho Deliberativo, foi péssima.
Várias pessoas importantes dentro do Conselho Deliberativo se irritaram com a notícia. Nada contra mim, mas contra o fato de o São Paulo cogitar, estudar, planejar se transformar numa SAF. Eles entendem que o São Paulo não precisa ser vendido e, mais do que isso, não querem correr o risco de perder a carteirinha. Porque a partir do momento em que um clube como o São Paulo vira SAF, todos os conselheiros, diretores e até o presidente passam a ter um papel muito menos importante, passam a ter um papel irrelevante no dia a dia do clube. E é essa, talvez, a maior questão envolvendo o São Paulo e a SAF, como dobrar um conselho deliberativo que é radicalmente contrário. Talvez a presença, o apoio e a intenção do torcedor, certamente a torcida vai fazer barulho, vai ter papel importante nisso, mas posso assegurar para vocês que dentro do Conselho Deliberativo hoje há muito mais gente contrária à SAF do que a favor dela. Sabe que é difícil diminuir a folha salarial do São Paulo? Porque o São Paulo gasta muito com o seu elenco, ele tem a 4ª ou 5ª maior folha salarial do país. É que como o São Paulo está sem dinheiro para contratar, você ir lá e pagar a multa, embora ele tenha pagado algumas multas aí bem questionáveis recentemente, ele traz jogadores por um salário maior e por um longo tempo de contrato, que é o poder de barganha que ele tem, sem poder ir lá e pagar a multa rescisória. Então a folha salarial fica inchada e com compromisso de muitos anos com alguns jogadores que talvez não mereçam tanto tempo de contrato. É difícil reduzir a folha nessas circunstâncias do São Paulo. Nessas circunstâncias. Algo mais do São Paulo para a gente fechar o primeiro bloco? Não, acho que o Rogério, inclusive, já botou até roupa de dirigente, né? Você vê que tá elegante, de paletó, né? Tá tendo algum personal stylist lá para ajudar. Mas o diagnóstico é perfeito. O São Paulo necessita de alguns reforços, mas claramente dos pernas rápidas. O São Paulo não tem os pernas rápidas. Uma deficiência absurda para um elenco que é a 5ª folha salarial do Brasil. Não tem jogador de velocidade. Fala, Grafa. E colocar também que a fase de grupos da Libertadores, o ano que vem, a fase de grupos, a pré-Libertadores, é praticamente obrigação para os clubes brasileiros, porque esse ano vai ter um tempo maior de preparação devido à Copa do Mundo. Acabando o Campeonato Brasileiro agora, os clubes talvez se representem na metade de dezembro para jogar pré-Libertadores no final de janeiro, se eu não me engano. Ou seja, aquela desculpa, pré-Libertadores é muito simples, os jogadores se apresentaram, ainda não estava, a equipe estava em processo de readaptação, de transição, de preparação. Esse ano, fase de pré-Libertadores é praticamente fase de grupos, obrigação. Lutando dignamente, o São Paulo, depois do vice-campeonato da Conmebol Sul-Americana em 2022. Foram 5 jogos no aproveitamento de 66%. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 7 gols marcados, 4 sofridos. Naquelas contas, né, Eugênio? A gente falava vencer o Coritiba... Havaí. Vencer... Foi o Coritiba ou foi o Havaí agora? Não? Curitiba primeiro. Isso. Aí agora Juventude e tem um jogo com o Atlético Goianiense agora também. Nada de Havaí. Mas até agora o São Paulo com dificuldade ou não, com um jogo tropeçável ou não, ele vai passando por cima, Marra. Sim. Ontem o jogo não dá para falar que tenha sido controlado. Não. Né? O jogo ficou sob risco durante algum tempo, mas o São Paulo... Hoje eu li do Pablo Maia com possibilidade no Furo, hein? Ele tem algum interesse lá na Inglaterra sobre ele, mas isso é lá para frente. Mas o São Paulo fez o que tinha que fazer. Acho que essa é uma questão. A gente não pode desprezar essa informação de que o São Paulo vinha abatido, de que o São Paulo tinha um objetivo desde o início da temporada e mesmo com o abatimento, da forma que foi a derrota na Sul-Americana, o São Paulo continua lutando e tem conseguido bons resultados, apesar do desempenho ser um desempenho ainda abaixo. Mas, vou repetir o que falei aqui na semana passada, desempenho meio abaixo é uma característica comum dessa turma que está buscando 7º, 8º lugar no Campeonato Brasileiro. Todos vão, voltam. Se não oscilassem, estariam no G4. Exato. Acho que o melhor de todos é o Fortaleza, que apresenta um crescimento que contínuo há algum tempo. No mais, os outros oscilam muito. E para ontem, o resultado... Essa imagem do Felipe virando o rosto, né? Eu vi que várias vezes, na hora da definição, chega Capixaba e o goleiro vira o rosto na bola. Não foi legal, né? Mas ele fez algumas outras boas defesas no jogo. E assim, mais do que terminar o campeonato dignamente, Eugênio, é uma classificação para a Libertadores, né? É mais do que terminar com a moral, com o torcedor entendendo que juntou os cacos. É o planejamento para o ano que vem, né? Sim. E é o que sobrou, né? É o que resta ao São Paulo. Resta alguma coisa ainda. Então tem que lutar pelo que existe de possibilidade. O São Paulo está buscando. Então esses 2 jogos eram jogos vencíveis contra times da parte de baixo da tabela. Agora tem mais um time da parte de baixo, mas é um time mais difícil, que está lutando, que está brigando para sair, que tem conseguido nos últimos jogos resultados interessantes.
vai ser mais sofrido, mas o São Paulo joga em casa. A partir daí, os 4 jogos finais são jogos bem mais complicados para o São Paulo. Então ele precisa muito pontuar, enquanto puder pontuar, né, nessas rodadas, que já pontuou 6 pontos aí nos últimos 2 jogos, já é algo muito impressionante, mas vai ser difícil manter essa média até o final do campeonato. Porque vai subir o nível. Fluminense, Galo, Inter e Goiás. Não lembro se é exatamente nessa ordem. E o Goiás fora de casa. É o Galo Goiás primeiro. É fora. É o Galo Flu, primeiro Inter. tem o jogo com o Goianiense, aí Galo, Flu, Inter e o Goiás fora de casa na última hora. Então, assim, o Luizão é um atleta que tem um sonho de jogar na Europa e deve se concretizar esse sonho agora a partir de janeiro, né? O contrato dele termina no dia 31, mas deixando bem claro que o Luizão e o staff querem que o São Paulo tenha uma recompensa financeira. E essa recompensa financeira passa muito do acordo entre clubes, né? Hoje, quem está na frente para contratar o Luizão é o West Ham da Inglaterra. E aí depende de uma conversa de West Ham, de staff e do próprio São Paulo para chegar a um comum acordo e aí de repente liberar o jogador, acabou a temporada, libera o jogador e tudo mais. 31 de janeiro ele vai jogar o Paulista, vai jogar poucos jogos do Paulista e se transferir? Eu acredito que não. Mas o fato é que, ao ser comunicado, o São Paulo precisa saber o que vai fazer com o Luizão agora. Tanto que jogou como titular no fim de semana e performou e tudo mais. Então o São Paulo entende que essa compensação financeira é importante, o próprio Luizão entende que também é importante, o clube que o formou e que ele tem gratidão tem essa compensação em dinheiro, e aí agora esse é o próximo passo. Entre o West Ham, que é o time que está na frente, São Paulo e o staff do jogador. Deixa a estrutura que o Rogério Ceni acabou utilizando para o jogo, né? O São Paulo é uma equipe que na temporada tem alternado em linha defensiva com 4 jogadores e 3 zagueiros, né? Que vira uma linha de 5. E isso ficou muito claro na construção do primeiro gol do São Paulo. Como essa estrutura facilitou e como foi um São Paulo que boa parte do tempo jogou no campo do Juventude, que foi um time que preferiu esperar um pouco mais o adversário. Vamos dar uma olhada na construção desse primeiro gol, porque ela tem muitas coisas legais e interessantes pra gente pegar desse trabalho do Rogério Ceni. Ó, bola com o Juventude, saiu aqui curtinho o Juventude, dos poucos momentos do primeiro tempo que o Juventude tentou colocar a bola no chão, jogar, a câmera abriu pra nós aqui, vamos agradecer o cinegrafista, que a gente sempre gosta dessa câmera mais aberta, abriu aqui, aí o Juventude tenta trabalhar a jogada. A gente vai ver, acho que até um pouquinho antes aqui, muito claro, a questão da linha de 5 de São Paulo, lá atrás, ó, tá um pouquinho antes aqui, mas a gente vê a estrutura toda, ó, os 3 zagueiros aqui, com os 2 alas baixando, né? O Moreira, aliás, esse menino fazendo bom jogo mais uma vez, menino interessante, lateral direito de São Paulo, muito jovem ainda. Destacar também as partidas que tem feito o Luizão, zagueiro da base do São Paulo, que tem contrato só até janeiro. Não se sabe se ele fica, inclusive a tendência é que ele nem fique. Vacilo do São Paulo aí de perder um jogador sem contrato. A gente vê aqui exatamente o sistema, o Juventude tentando trabalhar a bola, vai ter a recuperação do São Paulo. O São Paulo vai perceber que não dá para acelerar logo de início na jogada. Ele vai ver que não tem muito para onde sair na questão da transição. E aí sim vai se armar na fase ofensiva. Ó. São Paulo recuperou, tentou acelerar, Rafinha recuperou, a bola entrou aqui no meio, e aí, acelero, não acelero, acabou que o Juventude vai fazer a transição defensiva, vai retornar e o São Paulo vai entrar em organização ofensiva. O que é organização ofensiva que a gente fala? É quando você está instalado para atacar. Até o momento que você não se instalou é a transição, é o momento que você está fazendo a transição, defesa para o ataque. A partir do momento que você se instala, aí sim é o São Paulo em fase ofensiva. Aí a gente vai ver uma característica muito grande do jogo, que foi o Luizão jogando centralizado, Rafinha e Léo sendo os 2 zagueiros pelos lados, né? Que são os 2 zagueiros do lado do Luizão. Ambos laterais de origem, inclusive, mas jogando numa altura do campo bem alta, buscando invadir o campo do Juventude e construir. E olha como aqui a gente já vê o Reinaldo trabalhando no início da jogada, olho na movimentação dele, bem espetado na linha para alargar o campo, para abrir o campo. A bola vai rodar. E aí a gente vê, olha onde chega o Rafinha para armar. Ele está praticamente como um volante, entregando o jogo, jogando de frente, trabalhando por ali. Reinaldo troca de posição com o Patrick, mas olha a dinâmica do São Paulo e o entendimento dos jogadores vou até voltar um pouquinho, Reinaldo veio por dentro, alguém tem que chegar para abrir o campo, para trabalhar essa amplitude total. É a vantagem. Olha o Rafinha já pedindo a bola, querendo trabalhar, a bola rodou do Léo pro Rafinha. Nestor faz a aproximação, fazendo muito bem essa dobradinha por aqui. Aí sim a jogada do Moreira, 1 contra 1, muito bem. O cruzamento. E aí
o Reinaldo, que era o ala lá do lado oposto, pisando na área. Importante, mesmo quando você está aberto, no término da jogada você tem que estar dentro da área. E olha como o São Paulo preenche bem a área, ou seja, não é cruzar por cruzar, é cruzar com critério. No momento que você tem opções para atingir o gol, e é o que acontece com o Reinaldo chegando na segunda trave. Então a gente mostra aqui uma escolha tática do Rogério, mais uma vez foi por 3 zagueiros, utilizando muito bem os seus alas e toda a dinâmica ofensiva do São Paulo, que trouxe esses 3 pontos lá de Caxias, que era muito... Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Notícia do UOL de que o tricolor rejeitou uma oferta de 7,5 milhões de euros pelo Pablo Maia, e o interessado é o Fulham da Inglaterra. Notícia que eu confirmei antes de gravar o vídeo com uma pessoa próxima ao Pablo Maia. 7,5 milhões de euros hoje equivalem a mais ou menos 39 milhões de reais. Já havia ouvido de um dirigente do São Paulo que não haverá negócio por menos do que 2 dígitos, ou seja, 10 milhões de euros, que hoje equivalem a mais ou menos 52 milhões de reais. Então, a menos que o Fulham melhore consideravelmente sua proposta, o Pablo Maia não sai do São Paulo, nem há tanta pressa no tricolor. O São Paulo sabe que o tempo joga a seu favor, até porque o Pablo vai terminar a temporada em alta, tem jogado como titular, tem feito boas partidas, é só o primeiro ano do atleta no time principal. Ele, por exemplo, em janeiro disputava a Copa São Paulo de Juniores. Desde então, 57 partidas no time de cima com 2 gols, mais uma assistência, contrato renovado recentemente. E agora a melhor notícia, 100% dos direitos econômicos do Pablo Maia pertencem ao São Paulo, ou seja, o tricolor fica com todo o valor acordado. Além do Fulham, Nottingham Forest é outro interessado na contratação do atleta de só 20 anos de idade. Acho que o São Paulo vai precisar vendê-lo. O São Paulo também, assim como o Santos e vários outros clubes, passa por dificuldades financeiras, mas o X da questão é saber esperar para poder vendê-lo na melhor condição possível. E aí, pessoal, ontem saiu uma notícia aí que o Fulham ofereceu 7,5 milhões de euros por Pablo Maia. Aquele negócio, quem dá 7,5 dá 10, possivelmente. Até o final do ano, quando abrir a janela de transferências, devem chegar aí a um acordo, a um valor aproximado. Já deve ser uma das saídas confirmadas, assim como o Léo, que deve ser outro também que deve ser vendido para o futebol francês. E aí fica a preocupação com relação a volante. E de acordo com a VIP, o São Paulo está interessado em Agustín Almendra, do Boca Juniors, volante. Mas também tem clubes interessados como Flamengo, Santos, Atlético Mineiro, e além de clubes europeus. Contrato do jogador que termina meio do ano 2023. A partir do dia 1º de janeiro já pode fazer um pré-contrato. Então o São Paulo vai ter que brigar com muita gente aí, vamos ver. Mas precisa, até porque o Luan em recuperação, ao que parece, pode ser que comece no jogo de quinta-feira contra o Atlético Goianiense. Ainda sem começar, a gente já sabe que não vai aguentar o jogo inteiro. Então assim, é uma posição carente ali de jogador. Espero que o Rogério Ceni não invente de colocar aí o Igor Gomes como primeiro volante, né? Senão vai ficar meio complicado. Então é o São Paulo aí se movimentando dentro da sua situação financeira, mas já tendo ao menos 2 boas notícias financeiramente falando, né? 2 jogadores devem ser vendidos nessa primeira janeira de transferências com certeza, que é o Pablo Maia e o Léo. O Luizão também ontem já colocou o São Paulo que não vai ficar. Tem uma proposta do West Ham. O que ele tenta agora é alguma recompensação financeira, um retorno financeiro para o São Paulo, seja a nível de valores, ou seja, nível de participação futura no passe jogador. Uma grandíssima burrada da gestão tricolor, perdendo o zagueiro aí que está se destacando. Quer dizer, mais uma, né? Coloca na conta aí Marquinhos, entre outros aí que saíram e o São Paulo ficou de mão abanando. Até quando? Até quando? Ainda falando mais de São Paulo Mercado da Bola, Reinaldo tem dito em entrevistas que espera renovar, mas a coisa não tem caminhado tão bem assim não, e ele tem já tudo acertado com o Fluminense. Veremos, né? Minha humilde opinião, apesar dos 2 gols que ele fez no domingo, acho que já deu. É o São Paulo buscar um outro lateral esquerdo ou investir mais no Wellington, mas já deu. Assim como lá na lateral direita apareceu o Moreira, e não esqueçamos que tem o Natan que está no Curitiba. Ah, mas o Rafinha é importante pro grupo. Mas a diferença é que o Rafinha, além de ser importante pro grupo, ele aceitou reduzir o salário dele, coisa que o Reinaldo não aceitou. Ainda mais o que pega na renovação do Reinaldo, que tudo bem, ele não vai receber aumento, vai manter o salário dele de apenas 550 mil reais, mas ele quer uvas. O São Paulo não tem pra dar. Não tem, né, entre aspas, né, não tem interesse. Ainda mais deve o jogador ainda, e esperamos que o São Paulo pague o elenco, porque o dinheiro do Antony de acordo com o Nicola semana passada já caiu. Então é isso. É o São Paulo dando seus primeiros passos, mas a gente esperando qual vai ser o futuro, né? De acordo com estudos estatísticos, o São Paulo teria 25% de escala no G7. E depois de ontem, com baita resultado, o resultado que o São Paulo precisava, que era o empate de Fortaleza e Atlético Mineiro, tem que ir com tudo para cima de Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Tentar
pontuar 6 de 6 aí para poder ficar ainda mais próximo dessa vaguinha da pré-Libertadores. Então é isso. O São Paulo que ainda tem muitos desfalques, mas começa a preparação aí para o jogo contra o Atlético Goianiense, quinta-feira no Morumbi. De resto, análise tática do Renato. Treinamento nunca faltou, o que faltou foi qualidade. A verdade é esse, no ano inteiro. E outra, o São Paulo sempre performou bem no Brasileiro, mas nunca conseguia resultado. Agora não performa também e consegue resultado. E o que interessa no final de 90 minutos é o resultado, é a vitória. Então, sabe, o pessoal fica procurando críticas, né? Agulha no palheiro, né? E quer comparar com o Corinthians. O São Paulo chega a 2 finais e é vice. O Corinthians chega a 1 na Copa do Brasil e é vice. E o trabalho do Vitor Pereira é melhor. O Rogério Ceni não perdeu por Vitor Pereira esse ano. Entendeu? E a diferença de contratações do São Paulo pro Corinthians. Ah, mas o Rogério contratou quem ele quis. Entre aspas, né? Quem foi possível contratar. Porque desde o início do ano ele queria o Soteldo não foi contratado. Então, assim, acho que também, assim, tem muita má vontade da imprensa, perdão. E, pessoal, é o São Paulo ainda brigando por uma vaguinha na pré-Libertadores para saber como irá ficar para 2023. Que time, que torneios irá disputar. Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo deixar aquele likezão, tá ok? Saudações de colores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.